Paz, meus amados, Shalom. Estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos falar agora sobre o servir a Deus no Espírito. Servir a Deus no Espírito. Uma das coisas que a gente precisa entender como cristão, como líder, como pessoas que servem a Deus, que fazem parte de uma organização chamada Igreja do Senhor, né? O corpo de Cristo, é que nós não podemos servir a Deus com uma mentalidade carnal. Por quê? Por que não pode, pastor Leandro, servir a Deus com uma mentalidade carnal? Porque a carne não quer servir a Deus, irmãos. A carne, ela só quer os prazeres dessa vida. Ela só quer viver os momentos que são momentos passageiros, são momentos que vão logo... são momentos passageiros e momentâneos, é uma alegria momentânea, é um prazer momentâneo. É como se a gente tivesse com vontade de comer doce, e a gente come e logo passa aquela vontade e você começa a pensar o que aconteceria se eu não tivesse comido doce, né? E servir a Deus, a gente precisa servir no Espírito, porque o Espírito vai nos levar a viver e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é eterna. A vontade de Deus, ela não é momentânea. Ela nos leva a ter uma alegria constante no Senhor. Mesmo que para isso a gente tenha que fazer coisas que a nossa carne não queira. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos que orar faz bem para nós. Nós sabemos que adorar faz bem para nós, mas nem sempre a nossa carne quer levantar cedo para orar. Nem sempre a nossa carne quer levantar cedo para fazer um devocional. Nem sempre a nossa carne quer adorar Jesus. Nem sempre a nossa carne quer levantar no domingo pela manhã para ir ao culto, para buscar a Deus, para estar em comunhão com os irmãos. Mas isso é importante para o nosso espírito, porque a Bíblia diz que isso vai nos levar a crescer espiritualmente. Adorar a Deus vai nos fazer crescer, orar e viver uma vida de devoção a Deus todos os dias vai nos levar a crescer como corpo, como igreja, e vai nos levar a crescer como cristão. Não existe ninguém que desenvolveu o seu chamado, o seu ministério no corpo, que não aprendeu a se vencer para servir a Deus no Espírito. Não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. Não é o que eu quero buscar, é o que eu preciso. É prioridade, é disciplina. Vai nos levar a servir a Deus voltado no Espírito, ok? Então nós precisamos entender que muitas das vezes nós vamos ter que andar na disciplina para servir a Deus. Andar na disciplina para congregar, fazer parte do corpo, desenvolver uma parte eficiente no corpo, com seus dons, seus talentos, né? Nem sempre eu estou morrendo de vontade de ir estar com meus irmãos na igreja, porque nisso eu preciso me vencer. A Bíblia diz que nós precisamos suportar-vos todos em amor, ser um suporte para os seus irmãos, se alegrar com os seus irmãos, se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. É importante essa parte de servir a Deus. Eu sirvo no Espírito, eu não sirvo na carne, porque carne quer coisas da carne, ela quer o pecado, ela quer comer, ela quer beber, ela quer se prostituir, ela quer inimizades, ela quer fazer coisas que o mundo abraça. Então um crente carnal é um crente infrutífero, e existe crente carnal, irmão. A igreja de 1 Coríntios, quando Paulo está falando a uma igreja para andar no Espírito, falando do amor, dos frutos do Espírito, ele está falando para uma igreja que era carnal, uma igreja que se prostituía, uma igreja que mentia, uma igreja que tinha inimizade, uma igreja que não queria congregar, uma igreja que não queria seguir os princípios da palavra. Então é uma igreja de crentes, porque crente até o diabo é, irmão, ok?
Ser crente não é uma grande coisa. Ser crente até o diabo é. O diabo crê e estremece, mas ele não obedece à palavra. Então cristão é um pequeno Cristo. É aquele que obedece à palavra de Deus, que segue seus princípios, que segue sua verdade. Certo? Se eu sou cristão, eu preciso me esforçar para servir a Deus na sua palavra. Se eu sou cristão, os princípios de Deus precisam ser prioridades na minha vida. Servir a Deus não é só ir ao culto. Servir a Deus é fazer a vontade do Eterno. Se sua palavra está dizendo que é desse jeito que precisa ser feito, eu preciso servir a Deus, eu preciso me esforçar. E a minha vitória está quando eu me esforço, quando eu me estico, quando eu me venço, quando eu vou além das minhas limitações para servir a Deus. Sim, isso é servir ao Senhor. Quando eu estou entendendo o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo algo que é momentâneo, mas é eterno. Quando a palavra diz que eu preciso adorar a Deus, quando a palavra diz que eu preciso orar ao Senhor, que eu preciso ser grato ao Senhor, que eu preciso ser fiel a Deus em todas as coisas, e eu consigo crer no Senhor, e eu consigo me esticar para o Senhor, e eu consigo fazer além das minhas limitações para Deus, nisso está a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ok? Então nós precisamos entender que servir a Deus é impossível servir na carne. Um crente carnal, ele vai ficar longe dos princípios do Senhor, porque ele vai sempre achar uma desculpa para não seguir a Deus, para não seguir sua palavra. Ele sempre vai achar uma desculpa para usar aquilo que é de Deus em prol a seus benefícios. Ok? Nós podemos ser um crente com muitos dons, mas ser um crente carnal, porque eu uso os dons para meu favor, para benefício meu, e não da igreja, e não dos irmãos, e não do meu próximo. Então eu sou um crente carnal, imaturo, irresponsável, né? Porque eu não tenho peso de responsabilidade com aquilo que eu carrego, com aquilo que Deus me deu, me confiou, e um dia o Senhor me pedirá conta. Seja por mais pequeno, seja por mais simples, tudo aquilo que eu não obedeço, tudo aquilo que eu não sigo, um dia o Senhor vai me pedir conta. Então nós precisamos entender e ter uma mentalidade responsável, madura, para olhar para o Senhor e sua palavra com responsabilidade, peso de responsabilidade para servir a Deus. É impossível servir a Deus na carne, ok? Paulo diz em sua carta aos Romanos que ele serve a Deus no Espírito. Romanos capítulo 1, versículo 9, certo? Para servir a Deus eu preciso exercitar o nosso Espírito, porque somente por meio do nosso Espírito podemos conhecer o coração de Deus. Servir a Deus implica em conhecer o coração de Deus e fazer sua vontade em tudo. Não é a minha vontade, meu irmão, é a vontade de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que eu desejo, é o que Deus deseja. Deus é o centro. Deus é a primícia de todas as coisas. Quando eu procuro caminhar no Senhor, em seus princípios, eu tenho a bênção de Deus. Eu tenho o aval de Deus. Eu posso orar e Deus vai me responder. Eu posso clamar e Deus vai responder, porque eu tenho a bênção. Eu tenho o aval de Deus. Eu não tenho medo, porque Deus é o meu Senhor. Ok? O Espírito Santo habita em nós. Ele fala conosco. Todos podemos testemunhar de uma forma ou de outra. Já percebemos a voz de Deus em nosso espírito. Se alguém nunca ouviu o Senhor no seu espírito, então não nasceu de novo. Pois nós somos gerados pela palavra de Deus. Então aquele que não ouviu ainda a voz de Deus, ou não ouviu no seu espírito, ele ainda não nasceu de novo, porque quando nascemos de novo, nascemos do Espírito.
Oh, aleluia, cara. Isso é poderoso. Quando nascemos da água e do Espírito, nascemos para Deus, ouvimos a sua voz com clareza, com poder. Se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus ainda, é porque o rádio não está sintonizado na sintonia. Não, ele está mal sintonizado. Nós precisamos estar sintonizado com o céu. Para servir a Deus, precisamos estar conectados com o céu, sintonizados com a presença, sintonizados no Espírito, ok? Eu sei perceber o meu corpo e também sei perceber a minha alma, ou seja, minha mente e emoções, mas como posso perceber o meu espírito? Essa pergunta é importante. O nosso espírito muitas vezes é chamado de coração na Bíblia, porque a mente, ok? Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29 diz: porque não é judeu quem é o exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne, porém judeu é aquele que o interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, na segunda letra, o cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, circuncidado no espírito, para servir a Deus. O coração é o meio pelo qual podemos perceber o nosso espírito. Não devemos pensar que o coração seja esse órgão físico que pulsa em nós. Quando a Bíblia fala que o coração está falando de algo íntimo, das profundezas do nosso ser e do nosso espírito. Ou seja, nós precisamos aprender a dimensionar ou ler o nosso espírito através da sintonia com Deus. Deus se relaciona com nós através do Espírito e nós servimos a Deus através do Espírito. Amém, queridos? Deus abençoe.